Aê, galera, todo mundo voltando. Só para dar um recadinho, eu vou deixar essa apresentação com vocês, tá bom? Então, podem fazer as anotações, mas fiquem tranquilas. Uma colega pediu, falou, olha, volta lá, por favor, no slide. Eu só vi depois, tá? Desculpa. Mas você não pode ficar tranquila que eu vou disponibilizar essa apresentação para você, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo em PDF. É só você fazer download que você vai ter acesso a tudo isso aqui, tá certo? Então, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Sempre eu procuro disponibilizar, eu coloco no grupo, você faz o download, você pode usar como você quiser, tá certo? Para fechar, atividade física melhora também os nossos sentimentos. Oh, que beleza! Você pode falar, professor, mas por que isso acontece? Porque há uma produção, alguns neurotransmissores são liberados no nosso corpo. Serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina, adrenalina, enfim, vários neurotransmissores são liberados no nosso corpo quando você está fazendo atividade física. E aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o meu emocional? Tem a ver que esses neurotransmissores controlam o seu emocional. Por exemplo, a serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer, a sensação de tá tudo bem. Sabe aquela sensação gostosa que você tem quando parece que você fez algo bom, gostoso, né? A sensação de bem-estar, de estar relaxada, de estar tranquilão. Essa sensação você tem quando há a liberação de serotonina no seu organismo. E a atividade física faz isso. Por isso que tem impacto, né? Promove o bem-estar, bom, acabei de falar, né? Então, por um lado, você libera neurotransmissores que melhoram o seu humor, por outro, você reduz sentimentos de estresse. Tem, inclusive, o impacto positivo ajudando a construir e a manter articulações e músculos. Articulações são essas dobrinhas do nosso corpo. Então, é o ponto de encontro, ou a junção de ossos. Então, a gente tem articulação nas mãos, ó, os meus ossos se movimentam, né? Essa parte aqui, essa dobrinha entre eles. Então, aqui, no braço, na perna, né? Enfim, então isso é articulação. As nossas articulações são beneficiadas. Tem um impacto positivo quando a gente faz atividade física, desculpa, tá? Os nossos músculos também são fortalecidos, enrijecidos, né? Ficam mais firmes, mais definidos. A gente aumenta a massa magra. Então, por um lado, você tira a gordura. Lembra que eu falei que a gordura é usada como fonte de energia? Então, você tira a gordura e aí, de quebra, você aumenta a massa magra, você aumenta os músculos. Que beleza, né? Quem não gosta, né? De ficar com os músculos mais definidos. E também tem impacto positivo nos seus ossos, porque melhora a saúde óssea, tá? Ou deixa seus ossos ficarem mais firmes, mais rígidos, tá bom? E por que eu tenho que ter um músculo rígido? Desculpa, um osso. Por que é importante ter um músculo rígido? Desculpa. Por que é importante ter ossos rígidos, firmes, fortalecidos? Ora, porque se você cair, por exemplo, você não vai ter uma fratura. Então, por que muitos idosos caem e quebram o fêmur? Porque os ossos estão frágeis, estão fraquinhos, não têm força, não têm saúde. Foram prejudicados ou por alguma doença ou estão enfraquecidos por conta do processo de envelhecimento. Então, por isso que você tem que ter ossos firmes e rígidos. Se você cair de bicicleta, por exemplo, se você tem ossos rígidos, dificilmente você vai quebrar alguma, a não ser que a queda seja feia, né, gente? Lógico, em situações, né? Vou dar um exemplo aqui. Você está correndo, escorregou, de repente, estava lavando a varanda, escorregou, caiu, dificilmente você vai quebrar alguma coisa, dependendo do jeito que você cair, porque os seus ossos estão rígidos. A atividade física também fortalece os ossos. E aí, olha aqui, que coisa linda. Faz com que os idosos ficam mais fortes, porque melhora o tônus, melhora a saúde dos ossos, melhora a saúde das articulações, dessas dobrinhas, melhora a saúde dos músculos,
equilíbrio, melhora a coordenação. Ora, tudo isso vai fazer o seu idoso ficar mais forte. A sua idosa, né, enfim, seu paciente idoso, ficar, ou ser mais capaz de se mover. Vai ficar mais exposto, com mais energia. Isso é fantástico. Vamos lá. Então, é importante, com certeza, né, a gente aplicar, ou realizar atividades físicas. E aí, aqui é o pulo do gato. Professor, imagina, eu estou ouvindo, fica tranquila, tá? Eu vou mandar para você lá no grupo, tá bom? Para vocês, né, na verdade. Para todo mundo eu vou disponibilizar lá, tá? Obrigado você. Qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Vamos lá. Vamos entender. Atividade física é qualquer movimento feito pela musculatura. Qualquer movimento feito pela musculatura. Ué, você está falando que quando eu falo, eu gasto energia? É. Isso. Então, falar é uma atividade física. Isso. Ué, então se eu pegar o controle e apertar o botãozinho, significa que eu estou fazendo atividade física? Aham, fazendo. Mas a questão é, essa atividade física que eu falei vários benefícios para você ali, tem um porém. A intensidade. Aí que mora a coisa. Eu vou falar para você daqui a pouco o que é isso, tá? Mas, por exemplo, você gasta mais energia caminhando do que apertando o botão do controle. Você gasta mais energia andando de bicicleta do que lavando louça. Você gasta mais energia correndo do que amarrando o seu cadarço. Entendem? Então, tudo isso é atividade, mas você gasta mais mais energia, você tem um gasto energético, um gasto de energia, né? Um gasto, você queima mais calorias, gorduras e tal. Você tem um maior gasto energético quando você tem uma intensidade maior na atividade. E aí, aqui que eu vou falar para você o que é isso, tá bom? Mas antes, deixa eu só te falar o que é exercício físico, para você não confundir. Exercício físico, gente, são exercícios que têm como objetivo algo. Eu quero emagrecer 40 quilos. Ó, você vai ter que ir para academia. E começar a fazer, sei lá, pegar peso. Então, você vai ter que puxar. Vai ter que puxar peso, né? Você vai ter que fazer musculação. E aí, vejam, na musculação, lembra que a musculação é dividida em séries? Tantas séries de tantas repetições. Olha, vamos pegar um nome aqui? Deixa eu pegar um nome. Gelsa, olha, você vai fazer, eu quero que você faça 10 repetições desse exercício aqui. 4 séries de 10 repetições. Ou seja, 4 vezes 10, 40. Ela vai fazer o movimento 40 vezes. Exercício tem a ver com isso. Tem a ver com programação. Exercício físico, tá? Tem a ver com planejamento. Tem a ver com objetivo. Entendem? Então, exercício é isso. Toda vez que você planeja, toda vez que você lida com repetições, toda vez que você lida com séries, que você tem um objetivo, e aí você vai sempre galgando, sempre evoluindo, aí sim você tem um exercício físico. Um exemplo, mais um exemplo de exercício físico. Alguém muito magro, muito magro, muito magro, ganhar massa muscular. Qual que é a ideia? A ideia é que essa pessoa comece com um peso menor e depois, ao longo do tempo, né, conforme o tempo passa, ela vai aumentando a carga, vai aumentando o peso. Aumenta. Ou seja, ela vai evoluindo. Vai evoluindo. Exercício físico é isso. Então, eu planejo, olha, no início eu vou fazer só 2 repetições, mas daqui 6 meses eu vou estar fazendo 20. Exercício físico, porque você não ficou fazendo a mesma coisa. Você tinha um objetivo e teve que planejar de forma sistematizada, com sequência de movimentos, para alcançar um objetivo. E aí, importante, professor, você falou de agora, qual que é a justificativa, né, gente? Por que a nossa apostila, por que o projeto chama Atividades Físicas? Você já entendeu. Você não é educadora,
Eu não sou educador físico, você não é educadora física, você não é educador físico, né? Nós não conseguimos fazer isso. Eu não consigo falar para alguém, faça tantas repetições, não consigo, de tantas séries. Por quê? Eu não estudei para isso, eu não sou educador físico. Mas eu consigo ajudar com atividade. Eu consigo, por exemplo, colocar o meu paciente para caminhar. Consigo colocar meu paciente para andar de bicicleta. Percebem? Percebe a diferença? Por isso que a nossa apostila chama atividade física. Porque atividade física você consegue. Inclusive, você consegue fazer sozinha. Fazer com você e fazer com o paciente, desde que seja possível, né? Eu vou dar dicas daqui a pouco, tá bom? Então, é por isso que chama, porque a gente não tem formação para propor exercícios físicos. Longe disso. Nossa ideia é só propor atividades, tá bom? Porque, como a gente falou, atividade física, simplesmente de eu estar movimentando o braço aqui, já é uma atividade física. Você consegue ajudar o seu paciente. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples. Até o ano passado, a OMS, Organização Mundial da Saúde, estava deixando a nossa vida fácil. Até o ano passado, na verdade até esse ano, janeiro desse ano, se você fizesse 150 minutos de atividade física por semana, você não era mais sedentário. Entretanto, de janeiro para cá, a OMS dobrou a meta. A meta era 150 minutos por semana. A OMS foi e colocou 300. Então, agora, professor, como é que eu sei se eu sou sedentário ou não? Simples. Quantos minutos de atividade física você faz por semana? Ah, eu faço 1 hora. 1 hora significa quantos minutos? 60. Então, você é sedentária. Simples assim. Segundo a OMS, tá, gente? Então, eu faço 2 horas por semana, professor. 2 horas significa quantos minutos? Se 1 hora é 60, 2 horas 120. E qual que é a meta? 300. Então, você ainda é sedentária. Certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A ideia não é preocupar ninguém, tá? Longe disso. A ideia, na verdade, é a gente entender que tem um padrão. Você tem que ter um foco. Esse foco aqui ou 300 minutos ou 150. Por que ou? Porque se você fizer atividade física moderada, 300 minutos. Se você fizer intensa, que é a mais pesada, só 150, ok? Se você fizer a que é moderada, por exemplo, caminhada, às vezes andar de bicicleta, às vezes natação, porque depende da intensidade que você está, né? Às vezes natação. Eu vou passar para você a diferença entre moderada e intensa. Então, se você faz algo moderado, uma atividade física moderada, 300 minutos. Agora, se for algo que fica sem ar, algo muito pesado para você, aí só 150 por semana, você não é sedentário. Você não é sedentário. Professor, como é que eu vou dividir? Meu Deus, estou desesperada. Como é que eu vou dividir isso na minha semana? 300 minutos? Me dá uma dica. Olha que legal, gente. 1 hora de exercícios por 5 dias. Não. De fim de semana, eu nem penso. Esquece que eu vou fazer atividade física de fim de semana. Não quero. Então, você só tem de segunda a sexta, certo? Certo. Segunda a sexta são 5 dias. Ou seja, você vai ter que dividir 300 minutos em 5 dias. Isso dá 1 hora por dia, gente. Então, se você caminhar de uma hora por dia, né, de segunda a sexta, será mais sedentária. Olha que coisa linda. Não, mas aí não, 1 hora é muito caminho. Nossa, não tem como ser um pouco menos. Não tem. É só você caminhar 7 dias da semana, caminhar ou fazer outra atividade que você goste, né? Tem que entender o que você gosta, qual que é o seu interesse, tá bom? Estou falando caminhar, é só um exemplo. Você pode caminhar 7 dias da semana por 40 minutos. Ou você caminha 5 dias, 1 hora por dia, ou você caminha os 7 dias da semana por 40 minutos. E aí você vai conseguir não ser sedentário. Vamos lá.
Bom, a diferença, então, entre moderado e vigoroso é simples, é simples. Eu trouxe aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Aqui. Olha esse macete, esse professor Lucas, olha o que o professor Lucas trouxe para você, que simples de você saber se essa atividade que você faz é moderada ou não. Vamos lá. Existem duas formas principais de você verificar. Professor, essa caminhada que eu faço é moderada ou é intensa, é vigorosa? Preciso saber, professor, porque agora eu entendi que se for moderada, eu tenho que fazer isso 5 vezes na semana, 1 hora por dia. Mas se você falar que é intensa, eu só preciso fazer 150. Me ajuda aí, professor. Aqui a dica, gente. Toda atividade que você conseguir fazer e conseguir cantar enquanto você faz, é uma atividade leve. Quando você lava a louça, você consegue cantar, não consegue? Inclusive, eu canto. Ai, eu lavo louça aqui todo dia de manhã aqui em casa. E aí eu fico na pia, consigo cantar, enfim. Então, se você conseguir cantar enquanto você pratica atividade, é leve. Se você consegue falar, não é cantar mais. Se você consegue falar, mas não consegue cantar, é uma atividade moderada. Por exemplo, na caminhada. Pode perceber, eu não conheço ninguém que caminha cantando. Se estiver caminhando, é porque está caminhando muito devagar, né? Aí é uma atividade leve. É o que está aqui no quadradinho, né? Mas, normalmente, quando a gente caminha, você não consegue cantar, mas você consegue falar. Eu, por exemplo, caminho com a minha esposa, a gente conversa, mas cantar não dá, velho. Não tem como. Então, se você consegue falar durante a atividade, mas não consegue cantar, é uma atividade moderada. Se é moderada, você tem que fazer 300 minutos por semana dessa atividade. Simples, né? Ficou fácil agora, né? Agora, se você mal consegue falar, você fala uma palavra ou outra durante a atividade, aí é uma atividade vigorosa. É uma atividade que a gente pode falar de pesada, vai? Tá bom? Nesse caso aqui, você tem que fazer 150 minutos dessa atividade aqui por semana. E aqui, 300. Novamente, professor, caminho. Quantos minutos eu tenho que fazer por semana? Depende. Você consegue falar quando você caminha? Consigo. Então, você tem que fazer 300 minutos. Enquanto você caminha, você consegue falar? Não, professor, impossível. Eu caminho muito, muito, muito rápido. Muito mesmo, muito, muito rápido. Não dá nem para falar. Então, 150 minutos. E aí, depois eu vou deixar essa apresentação com você aqui. Mas é importante a gente entender um pouco sobre a frequência cardíaca. O que é isso, professor? Você precisa entender que o seu coração tem um limite para bater. Você sabe, toda vez que a gente pratica atividade física, os nossos batimentos elevam. A temperatura eleva, batimentos se elevam, o batimento, a temperatura se eleva também, a respiração se eleva e a pressão. São os sinais vitais, tá certo? Pressão, temperatura, respiração e batimentos. Os 4 sinais vitais se elevam. Você pode ver, começa a caminhar que você vai ver que seu coração vai bater mais. Só que existe um limite. Por que isso é importante? Se você praticar uma atividade física que faz com que o seu coração ultrapasse esse limite que ele pode bater, essa atividade física é prejudicial, faz mal para você. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Atividade física é importante, mas se forçar demais o seu coração, você vai ter problema. Eu não disse para você que muitas vezes esses jovens que têm infarto jogando bola porque estavam se exercitando demais, um fator de risco é que o exercício está muito pesado. Não faz bem, tá? Você vai fazer mal para você. Professor, como é que eu vou saber, cara, se esse exercício... Eu não sei nem o meu limite, como é que eu vou saber? Simples, vamos fazer uma conta. É só você pegar aqui nesse slide, ó.
220 menos a sua idade. Vamos supor que você tenha 30 anos. Quase a minha idade, né? Eu estou com 27. Então, tá aqui, ó. Digamos que você tenha 30 anos. 220 menos 30, 190. Então, o máximo que o seu coração pode bater em uma atividade física é 190. Se tiver acima, você está fazendo mal para você mesma, para você mesmo. É só você pegar 220 e tirar a sua idade aí. Vocês vão perceber que conforme você vai ficando mais velho, mais velha, esse limite vai ficando menor. Por questões relacionadas às mudanças do nosso organismo, né? Tá bom? Então, um coração jovem suporta bater mais. Um coração idoso, um coração velho, né, que já passou por esse processo de envelhecimento, que tem lá seus 60 anos, sei lá, vai bater menos vezes por minuto. O coração fica, entre aspas, mais fraco. Não pode bater tantas vezes quanto de uma criança, de um jovem, por aí vai. Bom, tá bom, professor, já entendi isso. Entendi certinho. Então, agora eu sei que o meu máximo é 190. Aí agora é simples, gente. Qual que é a ideia? A ideia é, se você, professor, olha, eu tenho praticado atividade moderada. Legal. Eu quero saber, professor, até quanto meu coração pode bater? Eu já sei que o limite é 190. Mas para eu ter certeza que eu estou fazendo uma atividade moderada, quantos batimentos eu tenho que ter? É só você tirar. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vejam aqui, ó, 220, estou com o calculador aqui, tá? 220 menos 30, que é o exemplo desse aqui, ó. 190 é o máximo. No máximo, meu coração pode bater 190. Aí, eu quero saber se a atividade que eu estou fazendo é moderada. O que que eu faço? Divido os 190, desculpa, multiplico. Então, eu faço 190 vezes, olha aqui a fórmula, vezes 0,6. 0,6. 114. Olha que lindo, que continha fácil. Ou seja, gente, eu preciso manter os meus batimentos abaixo de 114, tá bom? Ou em torno de 114 para eu ter certeza que eu estou fazendo uma atividade moderada. Muito fácil, né? Ah, não, mas eu estou fazendo, professor, uma atividade intensa, vigorosa, pesada. Como é que eu faço a conta? É a mesma coisa, você vai pegar o 190, só que nesse caso, você não vai fazer vezes 0,6, você vai fazer vezes 0,8. Opa, desculpa. 190 vezes 0,8. 152. Então, é importante que os meus batimentos fiquem acima disso, acima de 152, mas não pode passar de 190, que é o meu limite. Facinho a conta, né, gente? Vocês podem praticar em casa, podem perguntar também se vocês tiverem dúvidas e tudo mais. Para fechar a aula, eu gostaria de falar para você que nós não podemos, se você é uma pessoa sedentária, você não pode já chegar e querer correr uma maratona de 42 quilômetros. Vai dar problema. Você vai se machucar. Porque a ideia da atividade física é que você vá mudando o condicionamento físico. Então, seu corpo vai começar a se adaptar. Tá bom? E aos poucos você vai conseguindo evoluir. Aos poucos. Você não vai chegar correndo já 42 quilômetros. Não. Você vai começar caminhando. Vai começar caminhando. Depois de um tempo, você começa a dar trotes. Trotes, pequenos trotes. Depois você começa a correr de leve. Aí você pode voltar para o trote. E fica nisso. Caminhada, trote, correr de leve. De repente, quando você estiver confortável, você pode começar a correr um pouco mais forte. Até que aí sim você vai estar conseguindo correr 42 quilômetros. Primeiro você vai correr 1 quilômetro ou 500 metros, 1 quilômetro. De repente você consegue se manter e aí consegue ir para correr 7 quilômetros. E aí você vai cada vez mais se adaptando, tá bom? Então essa é a ideia. Não chegue já querendo fazer tudo.
Ah, mas o meu colega tem a mesma idade que eu e ele faz isso, a minha amiga. Mas a sua amiga tem outro corpo. O corpo dela é diferente do seu. O estilo de vida dela é diferente do seu. O corpo dela tá de um jeito, o seu tá de outro. Não se norteiem, não tomem como referência o amigo de vocês, a amiga, sei lá, irmã, o esposo, não façam isso. Você pode ter como um modelo. Cara, olha, eu quero chegar no corpo do The Rock. Sabe aquele fortão, ator fortão lá? Schwarzenegger. O teu corpo dele. Ótimo. Mas isso vai demorar um tempo. Tem que ter segurança. E uma recomendação é você fazer um check-up, tá? Você ou seu, lógico, né, gente? Seu cliente, seu paciente. Fazer um check-up com um cardiologista, com um médico dos ossos, ortopedista, um clínico geral para ver como é que está o seu corpo. Aí sim, com autorização e de acordo com o resultado do exame, aí sim você, o seu cliente, podem começar a fazer atividades físicas. Tá certo? Então, a importância da atividade física é essa. Nós precisamos realizar com certeza, porque muitos benefícios, como eu falei para vocês, vários, né? E lembrando, tá? Moderado. Sem essa aí, mas aí, você falou que apertar o botãozinho é atividade. Mas não é atividade moderada, então não vai tirar você do sedentarismo. Tá bom? Isso é importante. E aí, para fechar, eu só trouxe aqui os exemplos aqui de... Então, tem aqui, ó. Isso aqui é atividade física, ó. Então, aqui um jovem e uma garota lavando louças. E aqui do lado tem uma pessoa apertando o botão de um controle remoto, né? Isso é atividade física, mas não tira do sedentarismo. É uma atividade física que não tem benefícios, não tem tantos benefícios, ou não tem nada, né, de benefícios, quando teria se essa pessoa estivesse caminhando, correndo, andando de bicicleta, lutando, fazendo calistenia, sei lá, fazendo alguma atividade física realmente moderada ou a pesada, né, a vigorosa. Amarrar o cadarço é atividade física, mas você não tem praticamente gasto energético nenhum, né? E aqui sim você tem vários exemplos, né? De atividade física. Então tem aí, ó, a evolução, a moça saindo do estágio 1, foi para o 2, foi para o estágio 3, com um corpo bem diferente, né? Mostrando que a atividade física queima gordura, uma moça aqui pulando cordas, uma criança a andar de bicicletas. Vejam a diversidade, as infinitas possibilidades que você tem. Não gosto de pular corda. Mas você pode caminhar. Não gosto de caminhar. Você pode andar de bicicleta. Não gosto de andar de bicicleta. Você pode lutar. Não gosto de lutar. Você pode ir nadar. Não gosto de nadar. Você pode jogar handebol, futebol, vôlei, basquete, polo aquático, sei lá, entendem? Andar de patins, de skate, sei lá, alguma coisa você deve gostar, com certeza. Então, pega o que você gosta e transforma isso numa atividade. É gasto calórico, pelo menos 300 minutos por semana, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre recreação, sobre entretenimento. Por que é importante você distrair, você proporcionar recreação para o seu paciente? Como é que você faz isso? Quais itens devem ser observados quando a gente vai planejar uma atividade? Você tem que planejar algumas coisas. Por exemplo, o horário, equipamentos, objetivo da atividade, enfim, a gente vai conversar bastante sobre esses itens, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu vou mandar para você os slides lá no grupo. É em PDF, então você vai conseguir fazer o download sem problema, tá bom? E aí, qualquer coisa, a gente pode ir conversando. Acabou em cima, hein? Deu 9 horas certinho. Eu vou deixar uma frase, tá? Podem me privar de tudo, mas nunca vão conseguir tirar minha esperança e minha fé. Espero que essa seja a sua realidade, tá? Ainda que as pessoas digam o contrário, você tem que crer que você pode fazer. Desde que você se dedique, se aplique, você consegue. Tá certo? Alguém tem uma dúvida? Boa noite, Vilma. Obrigado. Beijo.
Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente encerra e aí continua semana que vem. A próxima aula vai ser online também? Vamos ver, a gente vai avisar durante a semana, tá bom? A gente sempre avisa no grupo. Até o momento, sim, mas se mudar alguma coisa, a gente vai informar para vocês no grupo, tá bom? Só ficar atento lá, tá certo? Beleza? Olá? Show? Beleza. Boa noite, obrigado Boa pela aula noite. de hoje. Um beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Tchau. Um beijo.